dia! Hoje é um dia realmente muito bom. Hoje é dia das mães e nós vamos iniciar a nossa aula agradecendo a Deus pela vida das nossas mães. Mas pode ser que você não tenha mais a sua mãe com você. Se esse é o seu caso, agradeça a Deus pela pessoa que cuida de você todos os dias. Vamos orar? Senhor Deus, eu te agradeço pela vida das nossas mães. Te agradeço pela vida daquelas pessoas que cuidam de nós. E te agradeço porque o Senhor cuida de nós. Te peço que o Senhor abençoe a cada mãe com saúde, sabedoria, comunhão com o Senhor, ó Deus, que a tua paz e a tua bondade estejam sobre cada família. Te peço a direção nessa aula, que o Senhor possa falar através de mim, para que nós possamos ser melhores filhos, cada dia melhores, ó Deus, para honrar as nossas mães. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nossa aula vai ser especial sobre o Dia das Mães. Então, pode guardar a sua revistinha, que a gente vai continuar só na semana que vem. Mas nós temos um versículo para decorar. E esse versículo, ele está lá no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 2 e 3. Esse versículo é uma citação de um dos mandamentos que Deus deu lá no Antigo Testamento, no livro de Êxodo. E fala assim: honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Honra teu pai e a tua mãe, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Efésios 6, 2 e 3. Você consegue se lembrar de alguma mãe que aparece na Bíblia? Hoje eu escolhi uma história de uma mãe maravilhosa que aparece na Palavra de Deus. A história dessa mãe que eu vou contar para vocês hoje aconteceu aqui, no Egito. Mas para contar essa história eu preciso ir até o Rio Nilo. Eu tô meio perdida aqui, não tô entendendo nada nesse mapa. Quem é que pode me ajudar? Bom dia, seu camelo. Será que você pode me dizer para que lado que fica o Rio Nilo? Você não entende português, né? Eu acredito que você só fale em árabe. Mas mesmo assim, muito obrigada. Eu acho que o Rio Nilo é pra lá. Vamos lá. Vocês se lembram da história de José, filho de Jacó, que foi vendido por seus irmãos, ficou preso, mas se tornou príncipe do Egito, governador do Egito? E por causa dele e da sabedoria vinda de Deus, eles guardaram mantimentos e na época da seca, na época da fome, o Egito era o único lugar que tinha alimento. E por isso, Jacó e todos os irmãos de José vieram para o Egito e passaram a morar lá com ele. Mas muitos anos se passaram, todos eles morreram e um novo faraó entrou no lugar. E esse novo faraó não conhecia a história de José e de toda a sua família. A única coisa que ele sabia é que haviam muitos hebreus vivendo no Egito. O povo de Deus no Egito era muito fértil. Eles se multiplicavam e as mulheres tinham muitos filhos. E eles começaram a aumentar e crescer em número. E um dia o faraó disse assim: olha, eu estou preocupado. Eu estou com medo. Esses hebreus estão cada dia mais numerosos, mais volumosos. Se um dia eles se rebelarem contra nós, eles podem lutar contra nós e certamente vão vencer. Nós precisamos fazer alguma coisa, eles estão tomando conta do Egito. Então, Faraó teve uma ideia. Vamos escravizá-los. E aí Faraó começou a escravizar os hebreus e começou a mandar que eles construíssem cidades, mas mesmo assim a bênção de Deus estava sobre eles e eles continuavam aumentando em número. E então Faraó
era mais cruel com eles e mandavam que os egípcios fossem mais cruéis com os hebreus, e eles tiveram que começar a trabalhar e fazer tijolos, trabalhar nas construções, e era um trabalho muito sofrido, um trabalho escravo. E eles foram escravos no Egito por 400 anos. Mas eles continuavam a aumentar e a se multiplicar. E então Faraó mandou chamar as parteiras egípcias que ajudavam as hebreias a darem à luz. Quando uma mulher grávida hebreia estiver dando à luz aos seus filhos e você estiver lá ajudando ela, se você vê que o neném é menina, você deixa viver. Mas se você vê que o neném é menino, você mata ali mesmo. Assim, eles não vão crescer mais. E aquelas parteiras voltaram para suas casas, mas a Bíblia conta que elas temeram ao Senhor e não quiseram fazer tal barbaridade. E então elas não obedeceram ao faraó e os nenéns continuaram a nascer. Faraó, notando que estava sendo enganado, mandou chamar as parteiras de novo. Estava realmente muito bravo. E então ele falou: "E a ordem que eu dei a vocês? Vocês não estão cumprindo." E sabe o que elas disseram? Elas falaram: "Sabe o que é, faraó? É que as mulheres hebreias, elas são tão férteis, tão fortes, elas dão à luz muito rápido, quando a gente chega lá, o neném já nasceu, já tá no colo delas." E sabe, Deus abençoou aquelas parteiras. Deus recompensou elas porque elas temeram a ele e fizeram o que era certo. Por isso, Faraó não as castigou. E ele teve então outro plano. Bom, como o das parteiras não deu certo, ele mandou para todo o Egito o decreto de que, se um menino hebreu nascesse, ele deveria ser jogado no rio Nilo. E no meio de tudo isso, havia uma mulher que se chamava Joquebede. Ela era da tribo de Levi. E Joquebede engravidou. E ela deu à luz um menino. E esse nenenzinho era muito lindo. A Bíblia conta que era um bebezinho muito bonito. Ai, Joquebede amou seu filho. Ele era um neném tão lindo. Ela o amava. Não poderia jogá-lo no rio Nilo. Então, ela teve que ser muito corajosa. E ela escondeu o seu neném. Ela conseguiu esconder ele por 3 meses. Mas imagina só, o neném chora. Você tem um nenenzinho em casa? Alguns de vocês têm irmãozinhos. E bebês choram. E ele foi crescendo e ficando maiorzinho e chorando mais alto e chorando mais alto. E não dava mais para esconder aquele neném. E agora, se alguém descobrisse daquele menino, jogaria no rio Nilo. Mas Joquebede temia ao Senhor. E Deus deu a ela sabedoria. Ela era uma mulher sábia. Sabe, Joquebede não desistiu do seu filho. Ela queria cuidar dele. As mães fazem isso. As mães cuidam dos seus filhos. Quantas coisas que sua mãe já passou para poder cuidar de você. E Deus diz em sua palavra que até mesmo se uma mãe se esquecer do seu filho e não cuidar dele, até se isso acontecer, e é difícil, viu? Deus nunca vai se esquecer dos seus filhos. Deus nunca vai deixar de cuidar e proteger os seus filhos. E você pode ter essa segurança, que mesmo que você não tenha mais a sua mãe ao seu lado, Deus está sempre com você. Joquebede amava seu filho e queria protegê-lo, e por isso Deus deu a ela sabedoria e uma estratégia. Sabe qual foi o plano de Joquebede? Joquebede pegou uns juncos lá perto do rio Nilo e ela construiu, ela teceu um cesto. E esse cestinho, ó, ele é todo furadinho, né? Mas ela queria um cesto que fosse à prova d'água. E por isso ela passou no cesto betume. Era tipo um impermeabilizante. E ela passou o betume em todo o seu cestinho para não entrar nenhuma gotinha de água. E ela fez com
todo carinho, com todo cuidado, aquele cesto. E colocou o seu bebezinho no cestinho. Colocou o seu neném no cestinho. E sabe o que ela fez com ele? Joquebede colocou o seu cestinho no rio Nilo. E o cestinho ficou boiando lá no rio Nilo, perto das plantas. Imagina só como estava o coração dessa mãe, de ter que colocar o seu filho num cestinho e colocá-lo no rio. Mas por que será que ela fez isso? Qual será que era o plano de Deus? Joquebede confiava que Deus estava cuidando deles. E Deus também quer que você confie nele, que você creia em seu Filho Jesus Cristo, porque com Cristo você estará seguro, mesmo que as situações pareçam totalmente perigosas. Joquebede, então, manda sua filha mais velha, Miriam, ficar de olho naquele cestinho. Falou: filha, vai lá na beira do rio e fica vendo o que vai acontecer com seu irmãozinho. E prontamente obedeceu a sua mãe e fez exatamente como a sua mãe tinha lhe mandado. Ficou só espiando atrás das plantas. E vocês não vão acreditar o que aconteceu. Vocês sabem quem estava tomando banho no rio Nilo? A filha do faraó. Você já imaginou que perigo? O próprio pai dela havia feito um decreto para matar todos os meninos. E agora ela estava lá, tomando seu banho bem pertinho do filho de Joquebede. Eu acho que naquela hora Miriam deve ter ficado com muito medo. E aí a filha do faraó olhou e viu aquele cestinho boiando no rio, achou estranho e falou para suas criadas: vamos lá, vamos ver o que é aquele cestinho ali. As criadas foram lá, pegaram o cestinho e quando elas vinham chegando, ela começou a ouvir um chorinho de bebê. E aí as criadas falaram: vejam só, é um bebezinho. E a filha do faraó pegou o bebezinho no colo. E agora? Será que ela vai jogá-lo no rio e obedecer às ordens do faraó? A Bíblia conta que quando a filha do faraó viu aquele bebezinho, ela teve dó, teve misericórdia dele. Ela não poderia fazer isso. Ela imaginou: esse aqui é um bebê dos hebreus. E ela não sabia o que fazer. Ela não podia ficar com ele. Então, nessa hora, Miriam, a irmã do bebezinho, saiu de trás das plantas e foi conversar com a filha do faraó. E ela disse assim: olha, eu vi que você tem um bebezinho pequenininho aí. Se você quiser, eu posso chamar uma mulher dos hebreus para cuidar dele para você. E aí a filha do faraó disse: boa ideia, menina, faça isso para mim. E aí Miriam foi lá e chamou a sua própria mãe. A filha do faraó resolveu dar um nome para esse neném. E você sabe que nome que ela deu para ele, né? Moisés. Você sabe o que significa o nome Moisés? Moisés significa salvo pelas águas, tirado das águas. A própria mãe do Moisés veio falar com ela. E a filha do faraó disse para ela: por favor, você poderia cuidar desse nenenzinho para mim? Amamenta ele, cuida dele direitinho. Quando ele estiver crescidinho, maior, já soubesse virar sozinho, você leva ele para o palácio para mim. Já pensou? A própria mãe do Moisés vai cuidar dele. E você sabe o que mais ela fez? Ela disse para a mãe do Moisés: olha, e tem mais, como você vai me ajudar e vai cuidar do bebê para mim, eu vou pagar para você. E deu ouro, dinheiro para a mãe do Moisés cuidar do seu próprio filho. E foi assim que Moisés foi salvo pelas águas. Nós também podemos ser salvos pelas águas, sabia? Jesus disse que Ele é a água da vida. E através de Cristo, todo aquele que crê nele e o aceitar pode ser salvo da morte eterna. Joquebede fez o que a filha do faraó disse,
cuidou do seu próprio filho. E ele foi crescendo, crescendo. Joquebede ensinou ele desde pequenininho a respeito das coisas de Deus. E quando Moisés cresceu, ele foi morar no palácio. Mas ele nunca se esqueceu de onde ele veio. Ele nunca se esqueceu que ele pertencia ao povo de Deus. Não importa onde você estiver. Não se esqueça que se você já recebeu a Cristo, você pertence ao povo de Deus também. Você é propriedade de Deus. Você é filho do Deus Altíssimo. E nenhuma riqueza do palácio do faraó era mais valioso do que pertencer a Deus. E a Bíblia diz que Moisés cresceu e se tornou um homem manso, um dos mais mansos sobre a terra. E através dele, Deus fez grandes coisas. Quando Moisés cresceu, ele se tornou um adulto que honrou o esforço da sua mãe. Toda a coragem, todo o esforço que sua mãe teve foi honrado por Moisés. Moisés honrou a sua mãe. Ele se tornou um homem que temia a Deus. E através dele, o povo foi liberto da escravidão. E você também tem honrado a sua mãe? Tem recompensado todo o esforço que ela faz por você? Talvez você já tenha comprado um presente para sua mãe hoje, ou talvez não. Mas o melhor presente que ela pode receber hoje no Dia das Mães é ser honrada. Jesus disse em sua palavra que aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. João 14, 21a. A pessoa que realmente ama sua mãe é aquela que a obedece. Não há como dizer que você ama sua mãe se você não a obedece. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. Se você ama sua mãe de verdade, o melhor presente que você pode dar a ela é honrá-la e obedecê-la em todo o tempo, quando ela está vendo e quando ela não está vendo também. Quando você está próximo a ela ou quando você está sozinho e quando você está com seus amigos. Essa é a maior prova de amor, obedecê-la. Joquebede foi uma mãe corajosa, que confiava em Deus e foi muito sábia. O nosso pedido hoje é que Deus conceda à sua mãe, a cada mãe, todas essas qualidades. Que Deus derrame sobre elas a coragem, a fé e a sabedoria dele. Beijo e tenha um ótimo Dia das Mães.